Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos então o tempo do Advento e a liturgia que nós vamos celebrar neste domingo tem como leituras bíblicas. A primeira leitura é Jeremias capítulo 33, do versículo 14 ao 16. O Salmo é o Salmo 24, na Bíblia Hebraica o Salmo 25. A segunda leitura é 1 Tessalonicenses 3, do versículo 12 ao versículo 2 do capítulo 4. E a narrativa evangélica é Lucas 21, do versículo 25 ao 28, depois retoma do 34 ao 36. Comecemos então a primeira leitura com a narrativa do profeta Isaías, capítulo 33, do versículo 16 ao 14. O profeta Isaías começa dizendo: Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que farei surgir uma coisa boa. Eu traduzi assim, né? Vamos ver o texto litúrgico, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros. Aqui falam Hadavar Hatov, um davar, uma palavra, só que davar pode ser um acontecimento. Então Deus promete que vai fazer surgir um acontecimento bom, algo bom. Aqui traduziu como uma promessa de bens futuros. Como eu disse à casa de Israel e à casa de Judá. Então, como foi prometido, Deus fará surgir esta coisa boa. Que coisa boa é essa? No versículo 15 diz: Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi um broto de justiça. Isso, eu vou fazer brotar para Davi uma semente, colocou uma semente de justiça. E é o mesmo verbo, né? Fazer nascer uma semente, e esta semente de justiça. Essa é a promessa. Farei brotar a quem? A Davi. A figura de Davi é o rei, e as promessas messiânicas, ou seja, de tempos bons, de coisas boas, estava sempre ligada a um sucessor de Davi. Ou seja, surgiria um rei que resolveria, que traria esse tempo bom, né? Aliás, nós sempre falamos assim, né? Quando tem alguém que se propõe a resolver os problemas, fala, fulano de tal acha que é o Messias, né? Então seja esse ungido, né? Esse ungido que seria um descendente de Davi. Então essa é a promessa, um broto de justiça que vai fazer nascer a Davi. Boa metáfora, não? Ou uma semente de justiça. Uma semente de justiça. E sabendo que essa profecia se cumpre em Jesus, ele é essa semente que foi semeada na nossa terra, né? Cabe a nós também cultivá-la. Se bem que Marcos, no capítulo 4, diz que essa semente tem um dinamismo, né? Que por si mesma a terra faz crescer, né? Ele estabelecerá, ele quem? Esse broto, né? Estabelecerá o direito e a justiça sobre a terra. Aqui nós temos aquele binômio dos profetas, Mishpat e Tzedaká, ou seja, tudo, as relações boas, né? que são regidas pela justiça, Tzedaká, ou seja, relações adequadas entre as criaturas e o Criador, entre as pessoas, entre pobres e ricos, né? Sobretudo essa atenção aos frágeis, que ser justo, o que quer dizer ser justo? Ser justo é agir com o outro a partir de quem sou eu e de quem é o outro, né? Então, nas relações entre forte e fraco, o forte se compromete com a fragilidade do outro, né? Isso é ser justo. Tanto é quando Deus é justo conosco, é quando Ele é misericordioso. Sendo Ele quem é, sendo nós quem somos, a justiça se realiza na ação misericordiosa de Deus, porque nós somos fragilidade só, né? Nós somos barro, né? Então, e ele vai estabelecer, e essa justiça, e a mishpat, o direito tem a ver com o reconhecimento daquilo que é o outro, da dignidade do outro, né? E é importante saber que para nós, ninguém dá nem tira a dignidade de ninguém, né? A gente reconhece ou não, mas ela é dada pelo Criador. Então Deus estabeleceu esta dignidade de cada pessoa, né? Então a justiça é agir de acordo com aquilo, com as leis fundantes
colocadas por Deus, pelo Criador, né? Dignidade de cada pessoa e, sobretudo, a grande lei do amor, que é aquela que rege tudo, né? Continua o nosso texto, versículo 16. Naqueles dias, Judá será salvo. Judá aqui é sempre o reino do sul, né? Jerusalém, que é a capital, em Jerusalém habitará, e Jerusalém habitará em segurança. Essa é a tradução que eu dei, aqui coloca aqui, naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém terá uma população confiante. Habitará em segurança. Este é o nome que servirá para designá-lo. Ou seja, como é que Jerusalém será reconhecida? Adonai Tzedaqueno, o Senhor é a nossa justiça. E pensando, se justiça entendemos como essa relação, Deus sendo quem Ele é, para conosco, é esta relação de voltar-se para nós de maneira misericordiosa. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o Deus que se volta até nós. Destaco nessa primeira leitura da profecia de Jeremias, esta imagem desta semente, deste broto de justiça que eu farei brotar, né? Aqui tem uma forma verbal que depende da ação de Deus. É Ele que fará brotar. O salmo que nós vamos rezar, né, na liturgia de amanhã, é o Salmo 24, na Bíblia hebraica, o Salmo 25 é um salmo alfabético, mas no versículo 4 ele diz assim: fazei-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. O salmista pede: Senhor, me faça conhecer, né? Depois no versículo 5, fazei-me caminhar na tua verdade. Pedidos profundos. Depois no versículo 8, o salmista constata que Deus reconduz os pecadores ao caminho. Deus reconduz os pecadores ao caminho. No versículo 9, ele ensina aos que o temem, ensina aos Anawim, aos Alnavim, né? Esses pobres, os humildes, o seu caminho. E finalmente no versículo 14 do Salmo, vamos rezar, Deus, ele faz conhecer a sua berit, a sua aliança, né? Então Deus, ele nos faz conhecer os seus caminhos, nos faz conhecer a sua verdade, ele reconduz os pecadores ao caminho, ele ensina aos humildes, aos pobres, esse caminho e nos faz conhecer a sua aliança. Sempre a ação de Deus, né? Estamos aí no tempo do Advento e é um tempo para isso, né? De acolher o dom. Isso, obviamente, é um tempo para estar atento, nós vamos pegar também essa dimensão, né? Mas até agora, nessas duas leituras, falamos do dom, do broto, né? Da semente de justiça e Deus que nos faz conhecer seus caminhos. A segunda leitura da liturgia é da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa comunidade, um dos assuntos importantes da carta de Paulo é sobre a questão, nós chamaríamos da parousia, uma dúvida dos cristãos daquela comunidade, visto que alguns dos crentes estavam morrendo, né? Antes que o Senhor voltasse, como é que seria isso, né? Como é que seria já que eles estão morrendo antes que Jesus venha, como seria a salvação eterna deles? Este é um assunto. E Paulo diz assim aos cristãos de Tessalônica: o Senhor vos conceda que o amor entre vós, só entre vós? Não. Entre vós, os cristãos, e para com todos, aspecto universal, ele aumente e transborde. Paulo usa ali dois verbos que são sinônimos de abundar e superabundar, de aumentar, transbordar, sempre mais. E há uma referência, a exemplo do amor que temos por vós, de nós por vós, seja parecido com aquele amor que nós temos com vós. E por que esse amor, assim, para vós e entre todos? Para confirmar os vossos corações numa santidade sem defeito, diante de Deus nosso Pai, no dia da parousia do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, veja aqui, a essência da preparação para a vinda do Senhor é viver no amor. Isso, o amor recíproco entre os cristãos e o amor benevolente para com todos, né? Também para aqueles que não merecem, né? Nós, nas nossas relações, nós lidamos com pessoas com as quais relacionamos porque essas relações nos alimentam, isso, amamos, somos amados, há reciprocidade ali, a gente deve aplicar energia, mas também não podemos esquecer, há uma dimensão do amor, que é aquele amor benevolente, aquele amor de gratuidade, né?
não me ama, mas a pessoa precisa do meu amor. Aliás, hoje tem um padre aqui, o padre Miqueias, e eu tivemos uma experiência assim, né? Uma pessoa que veio para tomar banho aqui no colégio da rua, tem a comunidade Santo Egídio, faz um trabalho aqui aos sábados de manhã, e a gente estava ali, uma pessoa pediu, e o jeito, né? Até algum dos irmãos que queria um café com leite, mas era exigente, tinha que ser na garrafinha, tinha que ser quente, e nós conversávamos entre nós, né? Não tem nada de poético, sabe? Nesse amor benevolente, de gratuidade para com as pessoas que necessitam. Mas por que a gente as ama? Porque elas precisam desse amor, né? Então, há pessoas, né, que nós amamos porque elas precisam, né? Sem nada de poético na coisa, né? Esse é o jeito, esse amor é o jeito de preparar esse coração esse amor, nessa santidade sem defeito, né? Essa de confirmar o coração para essa parousia, para a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, ou seja, com todos aqueles que creem em Jesus, né? E a vinda de Jesus, os cristãos sabemos que não é a vinda de alguém que está ausente, mas é a manifestação de alguém que já está presente. Então, ele se manifestará com todos os seus santos. Enfim, entramos agora no versículo 1 do capítulo 4, diz Paulo: enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus. Aprender o quê? O amor. E já estáis vivendo assim. O que Paulo pede? Fazei progressos ainda maiores. Isso, amar mais, perdoar mais, ajudar mais. Isso, quando pensamos, já fiz bastante, dá para dar ainda um salto de qualidade. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Em síntese, o que o apóstolo está dizendo para os cristãos: como é que nós nos preparamos para a parousia, para a vinda do Senhor? Amando-vos uns aos outros, amando a todos. Vamos então ao Evangelho. Lucas capítulo 21, do versículo 25 a 28, depois Paulo salta, né, aquela metáforazinha que ele conta da figueira, e vai aqui no texto, não, né, o texto, a liturgia salta, e vamos depois para 34 a 36. Jesus, nesse evangelho, ele está no templo, já chegou em Jerusalém, né? E chegando ali em Jerusalém, e desde o capítulo 19 ele já está em Jerusalém, durante o dia ele passava no templo, à noite ele pernoitava ao aberto lá no Getsemane. As pessoas, um dia em Jerusalém, admiradas com o templo, seus discípulos também, né? E o templo, sinal onde tinha a presença do Senhor, aquele que os tirou do Egito, dizendo: uau, que pedras! E Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra. E continua dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com os povos do barulho do mar e das ondas. Deixa eu pegar o texto, nosso texto aqui. Isso. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor, não com os povos, né? Com o pavor do barulho do mar e das ondas. Isso. Os homens, ficamos aqui no versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Jesus começa a usar essa linguagem da apocalíptica, né? Cheia de sinais, de símbolos, que não é tão clara. De qualquer maneira, veja, se o templo era sinal desta estabilidade, não podia destruir, é sinal ou seja, como se a história acabasse, também os astros, a ordem. Se tem uma coisa que na Escritura nós vemos, né, que o vosso reino dure como a luz da lua, como o sol, né? Até o salmista fala isso para o rei, né, ao cantar os dias do rei. Dizer que estes astros, né, sinais no sol, na lua, nas estrelas, e falar isso fala da fragilidade, né, desse conjunto de coisas, para dizer o quê? Jesus está falando, terão coisas novas aí. Isso, terão coisas novas. Aquilo que vocês pensam que não passa, o tempo, ou mesmo a estabilidade do cosmos, isso tudo passa. Tá? Os homens vão desmaiar de medo, versículo 26, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Isso, as forças do céu, ou seja, como aquilo que, as colunas, né? Aquilo que parece, o tempo passa e mantém-se a sua estabilidade, Jesus fala,
serão abaladas. Atenção, não é que Deus vai destruir a criação, né? Deus não aniquila aquilo que Ele cria, né? Nós sabemos isso. Deus pascaliza isso. Deus faz novos céus e nova terra, mas não destrói isso. Então, tudo pensar o fim das coisas como a destruição, não é isso. Há uma Páscoa, a novidade, uma linguagem simbólica. Então eles verão, eles quem? Esses homens que estão com medo diante do que vai acontecer ao mundo. Verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Filho do Homem, aquela profecia de Daniel 7,13, aquela figura que vem sobre as nuvens. Jesus pega essa profecia, aplica a si, né? Aliás, no capítulo 14 de Marcos, versículo 62, é assim que ele se apresenta diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote até rasga as vestes, quando ele diz: o Filho do Homem, vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens, né? Então ele é essa figura, diríamos assim, que vem para dentro da história, mas como algo que não é produzido pela história, né? E numa nuvem, sinal da sua sobre a nuvem, tem a ver com alguma coisa divina, e com grande poder e glória, é ele vivo, ressuscitado. E quando estas coisas, quais coisas? Tudo, seja a questão dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, deste pavor do mar, e quando estas coisas começarem a acontecer, que devem fazer os discípulos de Jesus? Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa apocalíptose, a vossa libertação está próxima, né? Eu pergunto a vocês, é algo ruim ou algo bom que essas coisas aconteçam? Algo bom, isso que Jesus está falando. Esta novidade, pensemos aqui, há uma ordem no mundo das coisas como estão, que nós cristãos queremos mais que elas desfaçam mesmo. Qual é essa ordem? Esta ordem injusta, isso, quando aquele direito e aquela mishpat e aquele tzedakah, aquela justiça, que aquele que é o broto, a semente da justiça trouxe, não acontece, a gente tem que querer que as coisas se transformem, né? Aliás, não é isso que nós dizemos em cada missa? Maranatá, vem Senhor Jesus, ou seja, vem trazer para a gente esse novo céu, essa nova terra, né? Só que Jesus traz já no presente, já está presente, né? Já se aproximou, os corações que se convertem e creem permite que isso aconteça, mas terá uma plenitude desta Páscoa, né? Que será a sua parousia. Então, para os cristãos, para os que creem em Jesus, isso é ocasião de levantar a cabeça, é bom, né? Tomai cuidado, porém, Jesus diz, agora no momento presente, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa dos excessos, né? Dessa kraipale, né? Dessa, que traduziu como gula, mas são os excessos, por causa da embriaguez e das preocupações da vida, né? Então, isso pode deixar o coração insensível. Ou seja, quando nos fechamos naquilo que nos dá o gostoso da vida, os excessos, a embriaguez, as preocupações, merimna, essa preocupação em ocupar, e o termo grego ali tem a ver com esta vida como a vida biológica, né? Com isso. Então, quando nossa energia está toda ali, o coração fica insensível. O que seria um coração insensível? Quais seriam as consequências de um coração insensível? Insensível para Deus, não colhe mais o seu senhorio, dá glória a Ele com a vida, não percebe a sua paternidade, em consequência, não percebe a dimensão fraterna, é insensível à fragilidade e à dor dos outros, né? É insensível, ok? As preocupações da vida, embriaguez e os excessos. E esse dia, se acontecer isso, e não aconteça, que esse dia não caia de repente sobre vós. Caia a imagem, que é a metáfora de uma armadilha. Aliás, é o que diz no versículo 35. Pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Ok? E a metáfora é essa, né? Quem aqui não se deve fazer isso, mas quando pegavam os passarinhos,
colocávamos a armadilha, justamente ele passava, aquilo caía em cima, quando inadvertidamente ele estava ali a comer alguma coisa, né? Metáfora para a vida, ok? Não viver inadvertido, não deixar o coração insensível, pesado. Portanto, ficai atentos, conclui Jesus, e orai a todo momento. Duas atitudes, né? Atenção e oração. Com qual finalidade? A fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Isso que nós queremos. Não porque somos essa Coca-Cola toda, né? Mas porque nós não deixamos que os excessos, a embriaguez e as preocupações da vida deixem o nosso coração insensível. Isso? Então, por isso, nós teremos, por graça, né, a possibilidade de ficar de pé diante do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é aquele que virá sobre as nuvens. É o desfecho da história, é a parousia. De fato, a nossa fé, nós professamos que aquele mesmo Jesus que esteve conosco, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e sentou à direita do Pai. O Pai o colocou ali glorioso. O fez juiz e Senhor, né? Ele que é o nosso Salvador. Um dia ele virá, e esse é o parousia. Ele virá para julgar vivos e mortos, e o seu reino não vai ter fim. Então, essa sua vinda deve encontrar-nos no amor, como disse Paulo, no amor recíproco, no amor a todos, né? O amor que nos alimenta de reciprocidade, amo, sou amado, mas também aquele amor de benevolência para com todos, mesmo aqueles que não são amáveis. Isso? Então, amar aqueles. E tudo isso está apoiado porque Deus suscitou um broto, né? Uma semente de justiça, que é Jesus. Essa semente já está plantada na nossa terra. Nós já sentimos, cultivamos essa presença, nossa vida e coração. E nós, isso que já aconteceu atrás de nós, que permanece na nossa vida, está diante de nós como promessa da sua vinda, para trazer toda a reserva de Páscoa, toda a plenitude daquilo que esperamos, né? Então é isso. Então é isso que nós vamos celebrar neste primeiro domingo do Advento, ok? Então a liturgia, obviamente, ela pede a mim e a você aquilo, né? Uma atitude boa, que é bom para final de ano também, que é essa perguntinha, né? Estou eu preparado para esse desfecho da vida, da história, da minha história pessoal? Isso? Estou eu preparado? O que tem feito meu coração ficar pesado, insensível? Como é que está? Como é que está essa minha vida? Como é que está a minha relação com essa semente que Deus plantou no solo da minha vida, que foi a minha fé cristã, a minha relação com Jesus? Isso? E depois, como é que está a minha abertura para a acolhida dele que voltará, né? Ele que voltará. E é o que nós pedimos. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.